Uma misteriosa estrutura gigante foi descoberta perto das pirâmides de Gizé, no Egito. Esta impressionante estrutura foi encontrada já no final do século XIX. No entanto, as informações sobre ela não foram divulgadas com facilidade. Como resultado, apenas um punhado de entusiastas, como eu, conseguiu encontrar relatórios e registros suficientes para contar a fascinante história das escavações deste local místico. Algumas pessoas acreditam que neste lugar vemos, digamos, a parte inferior da estrutura de uma pirâmide, na qual não tiveram tempo de completar a própria pirâmide. Você pode ver este lugar no filme Terra dos Faraós, filmado por Howard Hawks em 1956. Em 1964, a pirâmide tornou-se parte de uma zona militar restrita e, desde então, as escavações foram proibidas, e muito provavelmente não por acaso. A única pessoa que investigou seriamente a estrutura subterrânea deste lugar foi um experiente arqueólogo italiano, Alessandro Barsanti. Barsanti, a propósito, descobriu a tumba de Akhenaten. Ele começou suas escavações em 1904. Os trabalhos foram interrompidos repetidamente devido à complexidade da obra, falta de financiamento, à Primeira Guerra Mundial e terminaram em 1917. Barsanti morreu antes de conseguir chegar à verdade, literal e figuradamente. Uma breve revisão do que ele descobriu ao longo dos anos. O corredor descendente tem 100 metros de comprimento, 25 metros de largura e 30 metros de profundidade. No final do corredor, encontra-se uma câmara subterrânea. Linhas vermelhas verticais foram encontradas em duas paredes. O egiptólogo francês Alexandre Mouret, que visitou o local após as escavações de Barsanti, ficou impressionado com a qualidade da construção. As paredes, corredores e câmaras foram simplesmente esculpidos no platô de calcário. As paredes são tão lisas que parecem ter sido cortadas na rocha como um pedaço de manteiga cortado com um fio. Quando Barsanti começou a limpar o corredor, ele primeiro encontrou blocos de calcário empilhados de forma desleixada, mas, por baixo deles, havia o que parecia ser um piso pavimentado de grandes blocos de calcário e granito. 4 camadas de blocos com uma altura total de 4,5 metros. Na verdade, era assim que a camada mais baixa de blocos se parecia. Quem e por que criou uma construção tão densa de dezenas de pedras no fundo do fosso e o que estava escondido sob elas? O maior bloco aqui pesa 43 toneladas e o mais longo tem 4 metros de comprimento. Todos os blocos de granito foram cuidadosamente polidos. Sob a camada de grandes blocos no fundo do fosso, Barsanti encontrou um bloco de granito único, polido como um espelho, no qual havia uma cuba oval esculpida de 2 metros de comprimento e 1 metro de profundidade. Estava firmemente fechada no topo por uma tampa de granito com 4 alças. A tampa estava coberta por uma camada de cal, sob a qual havia uma camada de argila, selando este recipiente de forma muito apertada e hermética. O próprio Barsanti escreveu: "Parece que era este bloco que os construtores realmente queriam esconder mais profundamente com todas as outras pedras." No bloco adjacente à cuba ocidental foi encontrado um cartucho real, um texto indicando o nome do governante Neferkara. Muitos acreditam que este seja o nome de um ancestral mítico dos primeiros governantes do Egito. É claro que Barsanti não estava assistindo a filmes de terror de Hollywood e decidiu abrir o misterioso recipiente de granito, que se parece com um frasco de perfume gigante. Citação: "Todas as precauções tomadas permitiram-me esperar que o conteúdo se revelasse valioso, mas fui novamente enganado. Quando o interior do recipiente se revelou, encontrei-o completamente vazio. Apenas notei que as laterais estavam cobertas por uma faixa preta de 10 centímetros de altura. Era provavelmente um sedimento muito fino de algum líquido que fora despejado na cuba e evaporara ao longo dos anos. Alguns dos meus companheiros sugeriram que este tanque era um sarcófago não utilizado, mas eu não acredito nisso. O cuidado com que foi protegido prova que havia algo nele, e a pátina enegrecida indica a natureza desse conteúdo. Se estivesse vazio na época, não teria sido escondido sob uma massa enorme de blocos." Fim da citação. Os blocos no chão estavam conectados de forma apertada e lógica, como um quebra-cabeça irreal. Dê uma olhada nisso. Sob a primeira camada estava a próxima camada de blocos, e toda a estrutura descia a uma profundidade desconhecida para nós. Barsanti passou anos tentando remover esses blocos um por um,
tentando resolver esse quebra-cabeça e chegar às câmaras que ele acreditava estarem sob as camadas de rocha. Ao todo, ele removeu 426 toneladas de pedra. Um dia, após uma forte chuva, o poço foi inundado até uma altura de 3 metros. Perto da meia-noite, o nível da água caiu bruscamente para cerca de 1 metro. Barsanti percebeu que a água havia escoado para túneis subterrâneos grandes o suficiente para comportar 380 metros cúbicos de água. Alessandro tentou com todas as suas forças alcançar essas cavidades durante os últimos anos de sua atividade, mas nunca conseguiu. Muitas pessoas pensam que é uma pirâmide e até encontraram sua base. Tão pouco é dito sobre este lugar, mas ele já nos disse muito. A cantaria no fundo do poço foi feita com tanto cuidado e precisão por um motivo. Parece-me que este poço era um enorme reservatório para armazenar água, e as linhas vermelhas serviam como medida do seu nível. O próprio Barsanti disse que o bloco da cuba o lembrava de uma rolha. É perfeitamente possível que os blocos inferiores e os blocos acima deles tenham sido empilhados em períodos diferentes. A menção de Neferkara nos blocos inferiores nos remete a tempos de mais de 6.000 anos atrás. Os pesquisadores acreditam que era apenas uma câmara mortuária com propósito ritual. Mas o que você acha? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Quanto às possíveis aplicações técnicas deste poço, abordarei as mesmas em um vídeo separado sobre as pirâmides, que com certeza sairá neste canal no futuro. Para intrigá-los, quero dizer, as pirâmides de Gizé estão por perto, na superfície, por uma razão. Inscreva-se se você ama o mundo antigo tanto quanto eu, deixe seu like se gostou do vídeo e até a próxima sexta no canal.